a coisa tá ficando feia para o Bolsonaro. Até os robôs dele vão começar a enfrentar problemas. O Bolsonaro ele está começando a ter que driblar as barreiras que estão sendo impostas para ele nas redes sociais. E olha só, a equipe da extrema-direita, por mais que sejam chefiadas por pessoas burras como Olavo de Carvalho, uma ideologia burra como a do Carlos Bolsonaro e tudo mais, eles são profissionais em redes sociais. Tem muitos profissionais de redes sociais ali, diferente da esquerda, que a gente vê que não tem. É por isso que a extrema-direita, eles conseguem furar a bolha dos bolsonaristas, do gado, e eles conseguem sempre impor a narrativa deles para as pessoas despolitizadas, que é o cidadão despolitizado que importa. Quando acontece qualquer coisa no país, o que importa é a opinião da maioria das pessoas. E a maioria das pessoas são despolitizadas, não estão acompanhando política sempre. Eu vou dar um exemplo. Quando o Congresso aprovou os R$600, o auxílio emergencial, o Bolsonaro queria apenas R$200, mas vai na fila da Caixa e pergunta quem é que está dando esse dinheiro. Vão falar que foi o Bolsonaro, que é uma iniciativa do Bolsonaro. Por quê? Porque ele impôs essa narrativa, ele conseguiu fazer essa narrativa de que é ele quem está dando esse dinheiro e não o Congresso, e um projeto da esquerda, por falar nisso, mas ele fala que é ele, e ele conseguiu fazer isso chegar nos cidadãos despolitizados, furou a bolha dos bolsonaristas, chegou no cidadão despolitizado. A esquerda não faz isso. E olha, daqui 20 dias vai fazer 9 meses desde a primeira vez que eu falei que a esquerda tem que melhorar a comunicação na internet e nas redes sociais. Deixa nos comentários, alguma coisa mudou em 9 meses? Se fosse uma gestação, vai nascer. Vai nascer o filho chamado incompetência da esquerda nas redes sociais. E quando eu digo esquerda, não é você que está me assistindo, não sou eu. É a esquerda que tem verba, é a esquerda que tem cargo, que tem como fazer um grande aparato de redes sociais, um grande esquema de comunicação. Eu não tenho essa verba, apesar de muita gente ajudar no canal, temos os robôs do Twitter, mas não é uma coisa muito grande, porque precisa de mais gente apoiando para que seja grande. No caso da esquerda, não. Cada deputado tem mais de 100 mil por mês para gastar em verba. A direita usa essa verba. A Joyce Hasselmann mostrou na CPI das fake news. Tem deputado que usa 120 mil por mês de verba de dinheiro público só trabalhando redes sociais. E olha só, não é crime. Tanto é que eles fazem isso. Tanto é que é aberto o que eles fazem. Então não é crime. Não pense que é, não é. Mas eles fazem e eles conseguem furar a bolha. A esquerda não. A esquerda continua acomodada. Mas antes de eu falar disso e falar por que o Bolsonaro está se ferrando, se você é contra o desgoverno e quer ver o Bolsonaro se ferrar, se inscreve no canal e curte o vídeo. Por falar em internet e rede social, eu explico aqui várias vezes no canal. Quanto mais gente for inscrita no canal, mais chances tem do YouTube mostrar os vídeos desse canal na página inicial do YouTube, como vídeos sugeridos, para pessoas que não são inscritas no canal. E aí faz o canal crescer mais e mais. É por isso que os canais bolsonaristas, que tem 1, 2, 3 milhões de inscritos, eles crescem tão rápido, porque os vídeos deles aparecem na página inicial do YouTube com muito mais frequência que os canais de esquerda, que são menores. Então, se inscreve no canal, pega o celular de mãe, pai, filho, neto, tio, tia, irmão, irmã, e se inscreve no canal com a conta deles, ou pede para eles se inscreverem no canal, porque quanto mais gente tiver nos canais de esquerda, mais possibilidade da gente conseguir furar essa bolha com os nossos vídeos aparecendo na página inicial. Então é um segundinho, é de graça se inscrever, não tem problema nenhum. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro se ferrando. Olha só, no Twitter. O Twitter é a rede social que é menos utilizada pelo cidadão comum. O Twitter é muito mais útil quando você quer se comunicar com parlamentares, com jornalistas ou com pessoas que são engajadas em alguma coisa. E isso é importante, isso é muito importante no caso das redes sociais, porque tem muita gente engajada no Twitter. Quando você consegue fazer algum termo chegar no top 5, ou no top 10, ou até no top 20 do Twitter, esse termo tende a fazer com que pessoas se engajem nessa causa. Por exemplo, quando o Bolsonaro fala, tá hoje lá o dia inteiro, primeiro no Twitter, fora Maia. Isso faz com que os bolsonaristas comecem a se engajar e a criar conteúdo, humanos, não robôs, criando conteúdo para acabar com o Rodrigo Maia, para disseminar coisas contra o Rodrigo Maia. E aí isso começa com robôs e depois humanos começam a compartilhar isso e os robôs podem ficar de lado. É assim que o bolsonarismo faz. Eles ligam os robôs deles, fazem uma coisa chegar no top 10, no top 5 e depois eles deixam os humanos continuarem compartilhando. Nesse caso do Rodrigo Maia, tudo indica que eles não desligaram os robôs, eles continuam porque eles querem manter isso em primeiro, parece que o fim de semana inteiro, porque faz muitas horas lá e tem muitos tweets. É uma coisa que não é ação
só humana, ou que começou com robôs e foi para o humano. Os nossos robôs do Twitter, nossos robôs do bem, a gente geralmente tenta fazer chegar no top 20, e aí depois que está no top 20, com ação humana, chega até no top 5, top 3, top 2, até em primeiro às vezes fica. Quando a gente colocou o Bolsonaro genocida, subiu de 19 para 13, e aí da posição 13 para subir chegou até primeiro, e aí foi com humanos, não foi com os nossos robôs. A gente só fez chegar no top 20. Então o bolsonarismo usa dessa estratégia, porque tem gente engajada, essas pessoas veem isso e começam a disseminar também no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Só que o principal mecanismo da rede social do Bolsonaro, da comunicação dele em redes sociais, é o WhatsApp. O Bolsonaro tem cerca de 10 a 15 mil grupos no WhatsApp. Isso era em 2018. Em 2018 era cerca de 10 mil grupos. Agora eu falo cerca de 10 a 15 mil. A gente não tem como saber. Talvez nem eles saibam direito, porque é uma coisa muito difícil de contabilizar. E aí, como é que o Bolsonaro faz nesses grupos? Eles têm equipes que são pagas com dinheiro público e eles estão desenvolvendo informações, por exemplo, criando memes, criando vídeos, criando textões para disseminar no WhatsApp, criando áudios, muitos com fake news, a maioria com fake news, mas sempre tentando colocar a narrativa deles. E é o que acontece. Como é que você vai disseminar esse tanto de conteúdo para 15 mil grupos no WhatsApp? É uma coisa humanamente impossível. Você vai precisar de muitos humanos. O WhatsApp, antigamente, cada pessoa podia encaminhar uma mensagem para 20 pessoas ou para 20 grupos. O WhatsApp mudou de 20 para 5. E quando fez isso, eu lembro do Eduardo Bananinha e do Flávio Bolsonaro desesperados, falando que o WhatsApp está censurando e não sei o quê. O WhatsApp é uma empresa privada, uma empresa particular, tem um dono, ele escolhe quantas mensagens são. Só que o WhatsApp mudou de 5 para 1 agora. Só que como o Bolsonaro faz? Para ele, o problema disso é que quando os humanos recebem essas mensagens, eles não podem compartilhar tanto com os amigos deles e nos grupos onde o Bolsonaro e os robôs deles não estão. Então, se um humano pode compartilhar para 20 pessoas, esse humano vai compartilhar para todos os grupos dele e o Bolsonaro não precisa ficar criando grupo e mas não precisa ficar realmente disseminando isso em todos os grupos, porque tem grupos que eles não estão. E aí os humanos disseminam o conteúdo. Mas se um humano pode compartilhar com só 5 grupos de cada vez, demora muito mais. E agora que pode compartilhar só com um, depende do WhatsApp, mas a maioria das pessoas no Brasil já tá essa regra que pode compartilhar com uma pessoa de cada vez, cada post. Aí fica muito mais limitado para ele. O Bolsonaro, para disseminar esse conteúdo todo em 15 mil grupos, eles usam robôs. E aí não é o mesmo robô que eles usavam na eleição. Na eleição eles usaram cerca de 700 mil robôs. E esses robôs disseminavam não só para grupos, mas para pessoas. Então você recebia no WhatsApp mensagem direto para o seu número com as fake news e com foto, com tudo, com fake news. Era assim que funcionava na eleição. Agora não. Os robôs deles dissemina as mensagens nesses 15 mil grupos. Então imagina que ele não precisa de tantos robôs. Se ele tem 1000 robôs, cada robô dissemina o meme em 15 grupos. Ele já cobriu com 1000 robôs 15 mil grupos. E aí os humanos que estão nesse grupo, cada grupo cabe 256 pessoas, não está sempre cheio, imagina que tem 200 pessoas por cada grupo, 15 mil grupos, faz as contas de quantas pessoas eles alcançam em cerca de em segundos. Então os robôs, imagina, são 1000 robôs apenas. Eles conseguem fazer isso. Só que o Bolsonaro ele começa a colocar muito conteúdo. Então são muitos robôs disseminando muito conteúdo em muitos grupos. E assim o Bolsonaro consegue atingir o cidadão despolitizado. E esses grupos são separados em nicho. Tem o grupo dos evangélicos, de quem é policial. Tem o grupo vamos supor, o grupo de uma cidade no Rio Grande do Sul. Tem ali o grupo deles. Tem o grupo dos fazendeiros ali do Mato Grosso. E ele vai disseminando nesses grupos tudo. E as pessoas nem precisam saber que é robô. Quando você está num grupo, geralmente, ou num grupo principalmente de político, alguma coisa da cidade, um grupo de funcionários Uber, você não sabe quem é que está no grupo, você não sabe se é robô, se não é, você só vê os negócios, você só vê as fotos chegando, um vídeo, qualquer coisa, você consome aquele conteúdo, queira ou não, se você gostar, você sai compartilhando. E a maioria das pessoas não pensa que pode ser fake news. E saem compartilhando. Isso é uma coisa que eles gostam, por exemplo, a dona Marisa tem 200 milhões, vou compartilhar. Quem mandou isso foi um robô, o cara não quer saber quem mandou isso, ele não conhece todo mundo que está nos grupos. Então é assim que o Bolsonaro faz, só que tem um problema. O WhatsApp vai banir
todos os robôs a partir de outubro. Os robôs, eles são geralmente feitos usando uma API. A API é como se fosse um código que a própria rede social, Twitter, WhatsApp, Instagram, todas as redes sociais que você possa imaginar, tem uma API, que é um código que eles fornecem, inclusive com vários manuais, para que programadores criem sistemas automatizados nessas redes sociais. Sistema automatizado nada mais é do que um robô. Um robô é um sistema automatizado que faz um trabalho muito mais rápido do que um humano faria. Então, o que um humano demoraria horas para fazer, o robô faz assim, ó, em segundos. E aí você pensa, caramba, você acha que numa grande empresa, vamos supor na Nike, vou só dar um exemplo, a Nike, você acha que tem um funcionário da Nike com o celular dele publicando no Instagram? Vai no Instagram da Nike. Você acha que algum funcionário estava publicando manualmente no celular? Não. Eles usam um sistema automatizado, tudo por computador, tem uma equipe e tal. Não tem ninguém que fica publicando no Instagram, escrevendo assim no Instagram de grandes empresas, no Facebook de grandes empresas. Não, eles têm um sistema que você pode chamar tranquilamente de robô. Robô é ilegal? Não. Tanto não é que as próprias redes sociais dão esse código com dezenas de manuais, inclusive com suporte humano, com pessoas que vão te ajudar a criar a solução que você precisa. O que acontece é que o Bolsonaro usa esses códigos para enviar as fake news deles. É isso, ele usa esse código para fazer um sistema que envia fake news, ou ele, ou quem quer que ele contrate para fazer isso, ele contrata geralmente empresas terceirizadas. O que acontece é que o WhatsApp, na API dele, que é esse grupo de códigos, vai banir as mensagens para grupo. Então, a partir de junho, vai ser impossível que novos celulares sejam adicionados para enviar mensagens para grupos. Então, o número de robôs do Bolsonaro vai começar a cair a partir de junho. Cada robô que for banido, ele não vai ter como repor. E a partir de outubro, mesmo os números que já estão credenciados, cadastrados, não vão mais poder enviar mensagens para grupos. Então, os robôs do Bolsonaro no WhatsApp, em outubro, os grupos do Bolsonaro vão ficar. Ou ele arranja outra solução que vai ser cara, mas ele tem dinheiro público, né? Ele não liga para isso. Ou ele vai ter um grande problema, porque ele não vai ter como abastecer todos esses grupos como ele faz hoje. Há outras soluções? Há softwares que fazem, é como se fosse um robô que faz o trabalho de um humano também, só que é muito mais demorado, porque é como se fosse um robô que entra, você precisa de um computador. Primeiro, um computador. O computador só pode ser usado para aquilo, e é como se você colocasse um robô que fica clicando em tudo, digita a mensagem rapidinho, clica em enviar, clica em outro grupo, digita a mensagem rapidinho, clica em enviar, clica em outro grupo, e vai fazendo isso. Só que em vez desse robô enviar 100 mensagens por minuto, ele vai demorar 10, 15 segundos para enviar cada mensagem. Você pode configurar para ser menos tempo, mas demora mais e é mais caro, que você precisa de um computador para uma ou duas contas. Então, é uma coisa que vai começando a ficar inviável para ele. É por isso que o Bolsonaro criou um aplicativo que é como se fosse uma TV Bolsonaro, que eles estão disseminando vídeos e imagens nos grupos deles, para que as pessoas comecem a consumir o conteúdo deles via outras plataformas, como por exemplo esse aplicativo que eles estão fazendo. Que assim as pessoas continuam consumindo o conteúdo deles sem depender tanto do WhatsApp, do Facebook, do Twitter. No Facebook o Bolsonaro tem um problema, porque o Facebook é automático do sistema deles. Quando você publica uma fake news, o alcance da sua página, o alcance é para quantas pessoas vai essa publicação. O alcance corta pela metade ou 70% automaticamente quando publica alguma coisa fake. E eles vivem de fake news. Tanto é que no vídeo de apresentação dessa plataforma, o Flávio Bolsonaro diz que o Facebook está contra eles. Não está contra eles. O Facebook está muito a favor deles. Eles, inclusive, chegaram onde estão graças ao Facebook, ao WhatsApp, ao Instagram, a todas essas redes sociais. O que acontece é que o Facebook pune fake news. E aí, o alcance deles é quase zero. Eles têm uma página com 1 milhão de seguidores, eles publicam uma coisa e menos de 500 pessoas vão ver essa publicação, porque o alcance diminui 50% a cada fake news que eles publicam. E aí eles publicam todo dia, vai diminuindo 50, 50, 50, 50, até que ninguém vê as publicações deles. Então a coisa está ficando feia para eles. Eles vão começar a ter que gastar mais para atingir o mesmo número de pessoas. E olha, isso já está se refletindo aqui nessa epidemia que a gente na pandemia que a gente está vivendo. O Bolsonaro, ele consegue impor a narrativa dele, mas nos últimos 10 dias é menos e menos. Por quê? Ele já está sofrendo no Facebook, ele vai começar a sofrer no WhatsApp. O único lugar onde ele não vai sofrer é o Twitter. O Instagram pertence ao Facebook, o Instagram também corta o alcance de quem publica coisas fakes e é denunciado. Então, a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. E a esquerda
a esquerda devia começar a investir nas mesmas soluções que o Bolsonaro, porque nós temos a verdade. Temos aqui os robôs do bem que atuam no Twitter. Eu descobri isso tudo sobre o WhatsApp porque estávamos desenvolvendo robôs para o WhatsApp também. Só que os robôs do WhatsApp só vão funcionar até outubro. Eu vou dar um jeito de fazer e aí até outubro a gente vê outras alternativas para os robôs do WhatsApp para a gente disseminar conteúdo, coisas que são a verdade. Enquanto eles atacam com a mentira, a gente quebra a mentira deles, disseminando a verdade em dezenas, em centenas, em milhares de grupos de WhatsApp e também com os nossos robôs no Twitter. Em 2 redes sociais teremos esse poder. Se você quer ajudar, torne-se membro do canal, ou ajuda no Apoia-se, ou nos comentários tem como ajudar no PicPay, que eu acho a melhor maneira, porque o PicPay não fica com uma porcentagem do que você ajuda, e o PicPay, se você se cadastrar pelo link, o PicPay te dá R$10 de cashback na primeira vez que você usa. Então eu acho que é a melhor maneira. E não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Já falei, se inscrever no canal é importante e eu vou falar mais sobre isso aqui no futuro. E vamos pra cima dele. Se a esquerda que tem verba não vai, a gente vai com a nossa verba pequenininha, mas a gente faz alguma coisa que é melhor fazer do que ficar só reclamando, né? Vamos pra lá.